Toda sexta-feira, você sabe, chova ou faça sol, tem Café com Verdade. A gente teve um recessozinho só para descansar no fim de ano e Bianca Saraiva continua de férias, mas eu estou aqui com o nosso Café com Verdade para trazer muita informação, notícia, o mundo político e, claro, tudo que envolve a política aqui no Ceará. Hoje estou recebendo, tendo o prazer de conversar com o secretário de Recursos Hídricos do Estado, Ramon Rodrigues, a quem dou minhas boas-vindas. É um prazer conversar com o senhor, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite aqui no Café com Verdade. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema que eu acho que para nós do semiárido é muito importante e muito caro. Eu comecei falando, secretário, chova ou faça sol? A gente está querendo que chova, né? Fala um pouco para a gente, então, o ano de 2024, a impressão que a gente tem é que foi bom em relação aos recursos hídricos, né? Em armazenamento de água, mas foi isso mesmo? 2024 teve uma boa recarga? Isso. Como está a situação hoje? 2024 foi um ano relativamente bom. Nós tivemos um aporte acima de 10 bilhões. A nossa capacidade, como os senhores sabem, é da ordem de 18,6 bilhões nos 157 reservatórios que são operados pelo Estado, e representam mais de 90% da nossa capacidade. E o ano passado nós tivemos uma condição de armazenar mais de 10 bilhões, né? Então, nos últimos anos foi o melhor ano, né? No ano anterior foi na faixa de 8 bilhões, 2 anos atrás na faixa de 6 a 7, e veio na sequência daqueles anos terríveis de 12 a 19 em que a gente teve uns aportes muito abaixo do esperado. Mas o ano passado foi o melhor ano desse ciclo, né? E nos deu a condição de estar hoje numa condição muito boa em relação à expectativa de que, se tiver um bom inverno, a gente possa sair melhor do que saímos o ano passado. Mas mesmo, a gente sempre fala nisso, né? Mesmo que haja uma boa recarga, aí parece que a população relaxa, né? No desperdício, não faz tanta economia como deveria, né? É difícil também lidar com isso, secretário, de saber que o povo tem que colaborar, né? Não é porque choveu bem que a gente pode esbanjar, né? Isso é uma questão muito importante que você levantou, porque naquele período de 12 a 19 que eu falei, que foi um período de baixas recargas, nós tivemos que tomar algumas atitudes para não entrar em colapso, né, e nem ter racionamento. Vocês viram que outras capitais do Nordeste tiveram racionamento, o Ceará não se falou nem nisso, mas tivemos que fazer um trabalho. Teve uma taxa de segurança hídrica, teve uma taxa de contingência, e quando pesa no bolso, a população consegue fazer seu dever de casa, que é usar a água com certa parcimônia, com certo cuidado. Porque nós que vivemos no semiárido, nós não podemos pensar porque esse ano foi bom, porque o próximo ano possa ter a possibilidade de chover bem, a gente pode desperdiçar um bem que é muito importante e é fundamental para a sobrevivência e para o nosso desenvolvimento, né? Então, a gente tem um cuidado com isso. Nós temos um grupo de contingência hídrica que acompanha quinzenalmente a situação dos reservatórios, acompanha a situação do abastecimento dos municípios e também acompanha o desenvolvimento do que Fortaleza gasta. Fortaleza, quando eu falo região metropolitana, a gente acompanha esse desenvolvimento e a gente acompanha o quanto se usa por, vamos dizer assim, o per capita desse uso, né? E a gente tem visto que, como esses 3 últimos anos, como eu falei, teve um aporte relativamente bom, a população começa a relaxar e utilizar mais água do que deve. Então, a gente tem que estar sempre chamando a atenção, sempre com campanha, sempre dizendo da importância que esse bem, que a água nos é tão caro aqui no estado. E quando a gente fala assim, né, secretário, não é dizendo para as pessoas não usarem a água que precisam, não é isso, é o desperdício, né? Usar sem necessidade. O senhor está numa posição, creio eu, muito delicada, né? Porque gere o principal recurso para a vida, para a existência da vida, que é a água.
Como é que é feita a gestão, por exemplo, dos açudes, as outorgas de água para os produtores rurais, para as pessoas do interior? Sempre a gente ouve muito falar de algumas reclamações, o pessoal pede outorga, não consegue, demora um pouco. Como é feito esse trabalho para que as pessoas possam produzir, mas que também haja um controle para que todos tenham acesso? Olha, nós podemos dizer que o estado do Ceará tem o melhor sistema de gestão do Brasil. Isso eu posso dizer, isso é reconhecido nacionalmente, inclusive internacionalmente, porque a gente tem muito trabalho junto com o Banco Mundial e outras instituições internacionais, né? Mas a nossa política de água já tem 30 anos, né? Ela começou no início da década de 90, né? A Secretaria foi criada em 87, em 90 na década de 90 nós começamos a implementar o Sistema Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos. E por que é que ele é importante e por que é que ele tem tanto sucesso? É porque ele é um sistema integrado, participativo e descentralizado. O que isso significa? Nós temos o Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, que é vamos dizer assim, a cabeça do sistema, do qual a Secretaria dos Recursos Hídricos, o secretário é seu presidente, né? E você tem aí uma série de conselheiros da sociedade civil, você tem conselheiros do governo federal, do governo estadual, dos municípios, dos usuários, né? Isso é bem formatizado. E aí você tem, abaixo do Conselho Estadual, você tem os comitês de bacia, que também são bem formatados, são bem participativos, são bem estruturados em termos de participação. Não é que o governo estadual e federal tem a maioria, não. Na verdade, a sociedade civil e os usuários têm mais peso do que o próprio governo, certo? E esses comitês de bacia, eles foram criados ao longo desses 30 anos de política de água, foram criados de uma maneira bem trabalhada, bem capacitados, né? O primeiro comitê foi o do Curu, da bacia do Curu, que era uma bacia que sempre teve problema de conflito, porque ela tem uma irrigação, foi muito importante no passado, os perímetros irrigados do Curu, e tinha conflito. Então essa foi o primeiro comitê que foi implementado, isso foi em 97. Os últimos comitês que foram implementados, são 12, né? São 12 bacias do estado. Os últimos dois, que é Serra da Ibiapaba e Sertões de Crateús, foram implementados em 2012. 97, 2012, você vê que tem um tempo muito grande e mostra que esses comitês foram implementados não de cima para baixo, porque se fosse assim, teria sido todos de uma vez só. Não, eles foram implementados à medida que eles iam amadurecendo. E esse sistema, além disso, a gente também tem as comissões gestoras de alguns reservatórios isolados ou de alguns sistemas específicos, e esse arcabouço jurídico institucional permite que a gente faça essa gestão muito importante. A gente tem uma coisa que só o Estado é um dos únicos que tem, que é a locação negociada da água. O que se trata disso? Isso a gente não tem nenhum rio permanente. Então, toda a água que a gente usa é a água que é captada durante o período de chuvas para usar no período seco. Então, quando termina o período de chuvas, lá para o mês de junho, a gente faz o balanço do que é que tem nos estoques e esse balanço a gente vai discutir com esse sistema de gestão, com esses comitês, como a gente vai alocar essa água durante o período seco. E aí a gente usa a lei que diz que abastecimento humano é prioritário e vem os demais usos à medida que a gente vai discutindo. Então, eles discutem entre eles, a gente oferece o suporte técnico, diz, olha, eu tenho esse estoque de água e vocês só podem utilizar tanto. Como é que vocês querem que a gente aloque essa água? Então, isso é discutido, isso é negociado por vários sistemas, agricultura irrigada, piscicultura, cassinocultura, indústria, saneamento, e chega-se sempre a um bom termo, e isso é monitorado mensalmente, dado a COGÉ, que é, vamos dizer assim, a Secretaria Executiva desses comitês, que é uma vinculada da Secretaria dos Recursos Hídricos, é quem faz esse controle. Então, ela
mensalmente faz esses acompanhamentos com esses comitês, presta conta e a gente, no final do ano, a gente faz o balanço final e se prepara para o novo período chuvoso. A gente vai já falar sobre o problema da evaporação, também sobre a malha d'água, que é um projeto de adutoras, e também das águas do São Francisco, que o povo quer saber. Mas agora vamos falar um pouquinho de política? Vamos. O senhor comentou aí que todas as vezes que o senhor citou na criação dos órgãos aqui no Ceará, sempre usou no pessoal, nós, né? Porque o senhor é um funcionário de carreira. Isso. É um quadro técnico que chegou a ser o secretário de Recursos Hídricos. Fala um pouco para a gente da sua carreira, como foi que começou nesse setor. A gente está no sistema de recursos hídricos desde a sua fundação. Em 87, quando o governador Tasso Gereissati criou a Secretaria dos Recursos Hídricos, né, eu fui convidado para fazer parte do grupo de trabalho que criou essa secretaria. Eu era de uma instituição que, infelizmente, acabou, mas era fundamental no Estado, que se chamava Comissão Estadual de Planejamento Agrícola, CEPA. Tinha um quadro técnico espetacular, ainda hoje você vê vários técnicos desse órgão aí em posições de destaque. E nós fomos trabalhar lá e eu pedi para me transferir para a Secretaria dos Recursos Hídricos desde essa época, né? E lá eu comecei como diretor, depois cheguei a ser secretário executivo e estou secretário, né? Passei um período fora, eu passei 10 anos no Ministério da Integração, né? Quando o Ciro Gomes foi ser ministro, a gente acompanhou, um grupo acompanhou, né? E eu fiquei lá mais um tempo, né? Fiquei 10 anos no Ministério cheguei a ser secretário adjunto de Infraestrutura Hídrica, cheguei a ser assessor do ministro, não do Ciro, mas já de outro ministro, que foi o Fernando Bezerra, e com o Fernando Bezerra eu cheguei a ser secretário nacional de Irrigação, né? Nós criamos a Secretaria Nacional de Irrigação, mas no governo Temer ele acabou a secretaria e tal, e eu voltei para o Estado novamente, como eu sou técnico da secretaria, e vim ser secretário executivo da SRH, isso em 2012, e desde lá eu sou secretário executivo, né? E por uma condição, trocas de secretários, eu estou respondendo como secretário da Secretaria dos Recursos Hídricos. O senhor se considera muito mais um quadro técnico do que político, com né? Com certeza, né? Então, recentemente o governador Eumano anunciou uma reformulação, alguns cargos foram trocados e tal, e eu notei que o senhor continuou no cargo de secretário de Recursos Hídricos, né? Isso demonstra uma valorização, na sua opinião, da tecnicidade de um cargo tão importante, de ter alguém que tem o conhecimento da secretaria, reconhecendo o seu trabalho, né? Com certeza, mas nós temos a expectativa de um novo secretário também, né? Ele, inclusive, já anunciou que o novo secretário dos Recursos Hídricos deverá ser o atual presidente da Assembleia Legislativa, que é o deputado Fernando Santana, né? Como você mesmo disse, isso é um cargo muito político, né? Mas de uma maneira muito elegante, me foi comunicado que o governo precisou fazer, vamos dizer assim, as suas equações políticas para poder, vamos dizer assim, dar esse novo salto, como disse o próprio governador Eumano, que esses 2 anos é um ano de entrega, é um ano de vamos dizer assim, de correrias para a gente poder entregar o que efetivamente a gente vem plantando, mas me pediu para continuar dando todo o apoio, continuar fazendo o trabalho que a gente já vem fazendo. E nós sabemos que o cargo de secretário é um cargo eminentemente político, mas nós estamos aí para apoiar. Também, né? E rotativo, né? Então nós estamos aí para apoiar, porque a gente defende essa política como uma filha, como uma coisa que, para mim particularmente, que estou há 41 anos no serviço público do Estado, isso para mim é como se fosse uma história de vida. Então, uma coisa que eu defendo, que eu procuro sempre melhorar. Esse é Ramon Rodrigues, secretário de Recursos Hídricos, conversando conosco aqui no Café com Verdade. Vamos falar agora de água de novo. Isso. O povo quer saber sempre a situação da transposição das águas do São Francisco. Tem água chegando do São Francisco no Ceará ou não precisa? Como é que está a situação hoje? Olha, o São Francisco, eu vou tirar algumas ideias
que foram colocadas na cabeça da população que são equivocadas. Por exemplo, se vendeu a ideia que o São Francisco poderia ser uma torneira que encheria todos os nossos reservatórios. Não vai. Não é isso. Pra vocês terem uma ideia, se eu pegar toda a água do eixo norte e jogar dentro do Castanhão, eu levo mais de 10 anos para encher o Castanhão. Então você diz, mas que água é essa? Fortaleza gasta hoje 10 metros cúbicos por segundo. O eixo norte está entregando ao Ceará 11 metros cúbicos por segundo. Então, o que significa isso? O São Francisco, na verdade, ele foi feito para não deixar a população morrer de sede, vamos dizer assim, né? Então, ela foi feita para abastecimento humano, acima de tudo. Então, quando tivesse uma seca, tipo aquela de acho que 93, que o Ciro teve que fazer o canal do Trabalhador, foi 92 de última hora, ou foi 93, 93, né? Para não acontecer uma situação daquela. Então, você tem uma ligação de uma fonte permanente, que é o São Francisco, que pode trazer essa água quando se precisa. Inclusive, já tirou a gente, vamos dizer assim, de algumas situações delicadas aqui. Nós já recebemos água de São Francisco, já chegou água no Castanhão, Fortaleza já bebeu água do São Francisco, né? Então, mas hoje não precisa. O ano passado, no início do ano, nós tínhamos a expectativa de um ano ruim, né? Sinalizavam aí os estudos que o ano não seria tão bom, e o governador Elmano até se adiantou e solicitou ao governo federal urgente que começasse a liberar água para a gente, né? Nós começamos esse abastecimento, foi feito, nós pedimos o máximo de água que eles pudessem dar dos 25 que o eixo norte transfere. Eles nos concederam 6,5 a 7 metros cúbicos por segundo, né? E a gente começou a bombear isso, mas começaram as chuvas e a gente parou, porque é uma água que, como usa muita energia, ela é uma água bem cara em relação a uma água de chuva que cai aí, como vocês dizem, do céu nos dá, né? Então a gente suspendeu esse bombeamento, né? E foi a época que o Ministério também estava fazendo umas recuperações nas estações de bomba. Houve até umas conversas que o São Francisco tinha parado e tal. Não, eles estavam fazendo uma recuperação porque o governo anterior, mesmo sabendo que a estação de bomba, a EB3 do São Francisco, estava com alguns problemas que necessitava de correção, continuou bombeando para dizer que não parou e tal, e comprometeu inclusive a estrutura da estação de bombeamento, que o governo atual teve que ajeitar, vamos dizer assim, corrigir e colocar as bombas de novo em alinhamento para poder trabalhar. Nós fizemos o plano operativo anual, que é obrigado a fazer antes do final do ano. A gente coloca a nossa capacidade, a nossa demanda mínima e a demanda máxima que a gente pode pedir, e para que o governo se prepare, porque se a gente necessitar... Caso haja necessidade, ele está preparado. Aí você me diz, que preparação são essas? É compra de energia no Mercado Livre para poder baratear os custos, é saber qual é a demanda dos estados receptores para ele poder... Porque não é só ligar uma torneira, não é só ligar assim, a né? torneira da sua casa como a gente tem. Tem um procedimento técnico para isso. Exatamente. Né? E tem uma estrutura muito pesada. Para você trazer água para cá, no eixo norte, são 3 bombeamentos. Bombeamentos pesados, com mais de 300 metros de desnível. Então, são coisas, vamos dizer assim, absurdas em termos de engenharia. Então, é isso que está. Mas o governo federal está com o canal do eixo norte pronto para bombear se fizer necessário. Se precisar, tem água. Se precisar, tem água. E está licitando, porque o eixo norte, ele no final no final de projeto, ele vai transferir até 100 metros cúbicos por segundo. Ele hoje só transfere 25, porque eles partiram o projeto em 4 fases, né? Os canais são para 100 metros, as estações de bomba são para 100 metros, mas só instalaram 2 conjuntos,
são 4 conjuntos, só instalaram 2, e os aquedutos são para 50 metros por segundo. Então, o governo federal agora está comprando o terceiro e o quarto conjunto de motobombas desse eixo norte para que ele possa começar a transferir 50 metros cúbicos. Então, ele não vai precisar fazer mais nada, só comprar as bombas e instalar. E no futuro, quando se fizer necessário, ele vai ter que fazer o segundo aqueduto de 50 metros e instalar os outros 4 conjuntos de motobomba, né? Isso dependendo da demanda, dependendo da modernidade em termos de energia, se a gente tiver uma energia mais barata, se a gente fizer aí alguma outra articulação para que essa água chegue com um custo melhor, ou uma demanda de, vamos dizer assim, uma fruticultura de alto rendimento que possa ter condição de pagar essa água e receber essa água com a garantia para produzir, que a gente já vem conversando com esses produtores, não só de frutas, mas também camarão, de outros produtores. Então, eu acho que a gente consegue trazer essa água que é fundamental. Hoje essa água entra pelo CAC, Cinturão das Águas, que é uma obra que vai levar a água para o Cariri Ocidental, né? Principalmente. Aí a gente tem a entrada de água pelo CAC, no Riacho Seco, mas a entrada definitiva dessa água, que chega muito mais próximo ao Castanhão, é pelo Ramal do Salgado, que é uma obra que o governador Elmano negociou com o presidente Lula de alto interesse do Estado. Como está hoje o Cinturão das Águas? Em que estágio? O Cinturão, me permita só terminar esse pensamento. O governador Elmano solicitou ao presidente Lula que o ramal do Salgado era fundamental para nossa, vamos dizer assim, para nosso sistema de gestão. E foi aquinhoado, o governo federal já licitou, já começou a obra, né, do ramal do Salgado, e a expectativa é nesses 2 anos eles entreguem essa entrada de água definitiva para o Ceará. O CAC, ele é uma obra que também tem financiamento do governo federal, é um termo de compromisso, através do PAC, isso é da época do governo Dilma, né, do primeiro governo Dilma, e a gente é uma obra que o governo federal entra com 80% e o governo 81% e o governo do estado com 19%. Essa obra vai custar a bagatela aí de 2,3 bi, né? Ela está com 81%, porque ela é dividida em 5 lotes, lote 1, 2, 3, 4, 5. O lote 1, 2, 3 e 4 são canais e adutoras, e o lote 5 são os túneis. Então, o lote 1 e 2, que é, vamos dizer assim, o caminho da água, a gente vem trabalhando, lote 1, 2, 3, 4. O 1 e o 2 estão 100% prontos. Os 5, que são os túneis, a gente também aprontou logo, porque não pode estar fazendo um túnel aqui, pequeno, outro ali, tem os custos de operação, a gente teve que otimizar. Então, lote 1, 2 e 5 estão prontos, e o lote 3 e 4 estão com 50% de desenvolvimento. Então, a gente tem a expectativa que até o final de 2026 a gente conclua o Cinturão das Águas. Muito bem, estamos conversando com o secretário de Recursos Hídricos, Ramon Rodrigues. A gente vai fazer um intervalo, é rápido, e a gente volta daqui a pouco. Falei que era rápido, estou por aqui de volta com o Café com Verdade. Lembrando que você deve estar se perguntando cadê ela. Bianca Saraiva ainda segue em boas férias, mas logo estará de volta, tá? Hoje recebendo aqui o secretário de Recursos Hídricos do Ceará, Ramon Rodrigues, para conversar com a gente sobre todos os temas relacionados ao abastecimento de água. Eu vi reportagem recentemente, secretário, falando sobre evaporação, que é um problema. Explica para a gente o que é exatamente a evaporação e como é que administra, né? Creio eu que o nosso forte sol faça muita água subir, né? Olha, é um dos problemas que nós temos para manter essa água em estoque é a evaporação. Para você ter uma ideia, nós temos uma evaporação anual da ordem de 2.000 milímetros, ou seja, 2 metros. Qualquer água
que tenha menos de 2 metros, teoricamente, evaporaria durante o ano, né? Então, é um sócio no uso da água que nós temos, que é muito gastador. Vamos pensar num exemplo aqui para ficar... Então, é o Castanhão, por exemplo. Ele perde 2 metros? Perde 2 metros. Nossa, é muita água, né? 2 metros no Castanhão. 2 metros no Castanhão. Por isso que quanto mais espalhado o reservatório, mais a sua eficiência é menor. Porque a área de espelho aumenta, né? Por isso que a gente também tem um combate. Para você ter uma ideia, nós fizemos um levantamento dos principais espelhos d'água do estado, né? Nós monitoramos 157 reservatórios, que eu já falei aqui, e eles detêm o armazenamento de mais de 90% da água nossa, que cai, né? Mas você sabe quantos reservatórios nós temos com espelho acima de 4 hectares? 110 mil, não é brincadeira não. 110 mil? 110 mil reservatórios tem o estado do Ceará. E aí são privados? São privados, são de prefeituras, são aqueles que são não naturais estão... também? Tem lagoas, Lagoas claro. naturais, né? São aqueles que não são monitorados pelo sistema, né? Que Porque, obviamente, é inviável. É inviável, né? Mas o que é que isso acarreta? Você que trouxe a questão da evaporação. Isso acarreta que eu estou pegando a pouca água que eu tenho e espalhando ela, porque aí eu estou permitindo uma evaporação muito grande. Então, o ideal é que a gente já tem pensado nisso, tem trabalhado nisso, é que a gente possa fazer um trabalho de seleção desses reservatórios, aqueles que são mais eficientes, para que a gente possa deixar apenas esses. E esses que não têm tanta eficiência, a gente possa trocar por outra fonte hídrica, por um poço, por uma barragem subterrânea, por um tipo outro de armazenamento, por uma ligação numa adutora de alto rendimento, como é o malha d'água que a gente vem implementando agora. Então, tudo isso a gente tem pensado, né? Porque o ideal do reservatório, por conta da evaporação, é que ele fosse um copo, daqueles copos fundo, né, em que ele tivesse maior profundidade e menor área de boca, porque ele evaporaria menos. Um copo em vez de um prato. Exatamente. Para ficar ilustrado, exatamente, né? Porque a evaporação seria menor, né? O que é que eu quero dizer com esses reservatórios aí indiscriminadamente? É que eles estão pegando a água do copo e espalhando numa bacia. E aí essa bacia, evidentemente, você joga a água no chão, no instante ela evapora, no instante ela vai, né, embora, né? Então esse é o trabalho que a gente precisa fazer para conscientizar a população, inclusive. É tanto que hoje, quando a gente vai dar licença para a construção de um novo reservatório, a gente analisa, por conta desse trabalho, desse levantamento, a gente sabe a interferência desses pequenos reservatórios nos reservatórios grandes e estratégicos, e a gente tem região que nós não temos condição de permitir que se faça mais reservatório. Vamos relembrar então o que é o eixão das águas e tem uma duplicação acontecendo, né? Isso. Quando foi feito o Canal do Trabalhador, não tinha o Castanhão. Então as águas vinham lá do Oroz, a fio d'água, ou seja, usando a calha do Rio Jaguaribe. Pelo Rio Jaguaribe. Pelo Rio Jaguaribe até Itaiçaba. De Itaiçaba era bombeada, mais 100 quilômetros até o Pacajus, né? Perdas horríveis, porque perda de água a fio d'água, você perde quase, se você precisa de 30 litros, você tem que transferir 300, 10 vezes mais. Por quê? Porque tem infiltração, tem roubo, tem desvio, tem uma série de coisas. Então, quando se construiu o Castanhão, começou a trazer essa água também inicialmente pelo rio, né, e pelo Canal do Trabalhador. Mas sonho da gente sempre foi trazer essa água em canal. Canal você tem uma perda pequena pela evaporação, por conta de sua boca, né, de sua área, chega só a 2% mais ou menos. E então nós pensamos num canal, e foi o eixão das águas. Um eixo de transferência de água composto de canal e sifões e estação de bomba, que
trouxesse água direto do Castanhão para a região metropolitana e daqui o trecho 5 levasse água até o Porto do Pecém, através de adutora. Esse trecho é só de adutora, né? Que passa dentro de região metropolitana e tal. Então, esse canal foi pensado, em 2002 foi licitado, iniciado em 2003. Em 2012, a água chegou do Eixão, chegou em Fortaleza, em 2012, 10 anos depois. E foi esse Eixão que permitiu que Fortaleza não entrasse em colapso. E agora está sendo duplicado. E agora está sendo duplicado. Por quê? Da mesma maneira que eu falei que o São Francisco ele vai no futuro transferir 100 metros cúbicos por segundo e só transfere 25, é porque 25 foi o primeiro estudo que foi feito da demanda para abastecimento humano do Nordeste Setentrional, que é abastecido pelo Eixo Norte. Da mesma maneira, nós fizemos com o Eixão. Quando nós fizemos o Eixão, ele tem o canal, que é para 22 metros cúbicos por segundo de transferência, e em alguns pontos ele tem adutora. Essas adutoras, nós não implementamos os 2 trafos dela, nós implementamos só um, que transfere 11 metros cúbicos por segundo, e o segundo trafo, para dar toda a carga, nós só iríamos instalar lá para 2030, só que nós estamos em 2025 e já se faz necessário essa duplicação. Já tem demanda, né? Então, já tem demanda. Então, por exemplo, hoje se eu precisar trazer 10 metros cúbicos por segundo para Fortaleza, eu tenho que suspender algumas entregas ao longo do Eixão, principalmente produção. Lá tem uns canais, tem projetos de irrigação fortes, como o Tabuleiro de Russas e outros. Então, hoje eu já preciso dessa duplicação. Então, o governador Eumano, nessa negociação aí do novo PAC, conseguiu um empréstimo com o BNDES, é um empréstimo da ordem de 1,3 bi, que já está, inclusive, a sua primeira parte negociada, já houve liberação de recursos, nós já fizemos as licitações e as empresas já iniciaram essa duplicação. Então, o que é essa duplicação? Nós não vamos fazer nada de canal, nós vamos instalar as bombas da estação de bomba principal remanescentes, ou seja, era para ser 6 bombas com uma de reserva, nós só tínhamos 3 instaladas, tínhamos 4 instaladas, vamos instalar mais 2 e deixar uma de reserva na estação de bomba e paralelo, onde for tubo, não são tubos comuns, são tubos da ordem de 2,80 m, 2,40 m, quer dizer, o diâmetro é quase uma sala dessa aqui, pra você ter uma ideia desses tubos. Então, nós vamos instalar esses tubos. Ao longo dos 256 quilômetros, que é o tamanho do Eixão, nós devemos duplicar 39, 40 quilômetros de tubulação. Então, essa é a obra que aí vai permitir que quando Fortaleza precisar de mais água, a gente tenha como transferir, e mesmo transferindo para Fortaleza, essa água não precise, vamos dizer assim, penalizar outros usos que não abastecimento, porque abastecimento é prioritário por lei e a gente tem que atender. Pra gente, é bom isso aqui porque a gente vê que não é tudo tão simples, né? Não é só abrir uma comporta, não é só botar um cano lá que vai dar certo, não é bem assim. Tem um projeto importante que é o Malha d'Água, né? Explica pra gente como é que funciona. Nós não temos nenhum rio permanente, como eu disse, então o modelo... Mas todo mundo pensa que o rio Jaguaribe ele é perene, mas não é. Não, é o maior rio seco do mundo, então é rio seco. Rio seco. Brincadeira à parte. Se você vê no segundo semestre, qualquer rio do Ceará com água correndo, essa água é fruto de algum reservatório que está soltando. Que armazenou lá e está soltando. Na chuva e está soltando pela torneira dele, como a gente chama, né? Pela comporta, né? Ou pela alguma tubulação. Então, como nós não temos nenhum rio permanente, a gente optou... Quando eu digo, eu falo no pessoal, porque eu estou muito tempo nessa área, mas eu digo a engenharia de fazer os grandes reservatórios para guardar essa água. Tinha que guardar a água para poder permitir que essa população, que é a maior do mundo no semiárido, que é a do Nordeste, sobrevivesse. Então, optou-se por fazer grandes reservatórios estratégicos. Foi um trabalho fundamental do DENOX. O DENOX nunca
pode ser menosprezado, porque o trabalho que ele fez é que permite que a gente tenha esse desenvolvimento no Nordeste. O DENOX fez mais de 300 reservatórios estratégicos. Vindo para o estado de Ceará, nós usamos do DENOX uns 75 reservatórios, né? Mas o estado fez uma política, na época, no início também, um dos primeiros projetos, quando foi fazer a institucionalização do sistema de gestão, a gente conseguiu o empréstimo do Banco Mundial e fizemos os reservatórios estaduais. O estado tinha alguns reservatórios que ele tinha feito, estadual, né? Mas não tinha uma política. Mas aí nós fizemos um levantamento, foi o ProURB, um projeto que foi financiado pelo Banco Mundial. Nós fizemos 40 reservatórios. Estudamos e viemos fazendo ao longo dos anos, né? Então, hoje, dos 157, nós temos metade que é do DENOX e metade estadual. DENOX, né? Que é um órgão, federal. É. Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Isso. Com o problema, quando construímos com os problemas de seca, aí nós vimos que tinha que fazer grandes transferências de água, porque esses reservatórios eles não podem ser construídos onde está a demanda. Dificilmente o reservatório está onde está a demanda. Por quê? Porque ele precisa de uma geografia específica para poder ser construído. Não é todo lugar que eu posso construir um açude. Então, a gente viu que tinha que transferir. E como tinha que transferir grandes volumes, nós começamos a fazer as grandes transferências de bacia. Canal do Trabalhador, Eixão das Águas, a nível federal, São Francisco, né? E outros, canal do Sertão Alagoano, canal de Xingó, tem a vertente litorânea da Paraíba, tem uma série de experiência disso. Mas mesmo assim, esses canais, eles geralmente são para demandas mais localizadas, tipo Castanhão, região metropolitana, né? E tem uma grita muito forte das populações do interior, com muita razão, que diz, o reservatório está aqui da minha região e eu, a 30, 40 quilômetros, eu não tenho água para beber. Que coisa é essa? Então, o governador Camilo Santana, quando assumiu, sentiu essa questão e solicitou à SRH que a gente pensasse num programa mais forte de distribuição de água. E aí foi que nasceu o Malha d'Água. O Malha d'Água é um projeto que preconiza levar água de beber com a melhor qualidade que existe para todas as sedes municipais e para todos os distritos, ou seja, água de beber para as áreas urbanas, né? Não são para todas porque são 179 municípios que a gente vai trabalhar, porque a região metropolitana já tem outro sistema já bem implementado e é outro esquema, né? Então, esse projeto, ele preconiza 33 sistemas de adutoras, onde ela capta de um reservatório mais resiliente à seca. Nós fizemos os estudos, reanalisamos a capacidade e a resiliência dos principais reservatórios, escolhemos aqueles mais importantes e definimos. Esse aqui vai atender tantos sistemas, esse tanto. E desses reservatórios você sai para uma estação de tratamento de alta qualidade, uma estação de tratamento de ultrafiltração, aquela estação de tratamento que se usa ali em Brasília, no Lago Paranoá, é aquele estilo, uma estação que trata tudo, vamos dizer assim, né? Nem Fortaleza terá uma água nessa qualidade, né? E a gente vai distribuir essa água. Além dessas sedes municipais e desses distritos, ainda a gente vai permitir, porque nós estudamos toda a demanda para beber da região, a gente vai permitir que a gente faça ligação de algum sistema rural que possa estar necessitando de água e pontos de entrega de carro-pipa com água de alta qualidade, porque muitas vezes carro-pipa leva não só água, mas leva doença também e tal, por conta da água que ele leva. Então, o Malha d'Água é isso. É um projeto de Estado, ele, para ser implementado, ele hoje deve estar na faixa de uns 10 bilhões, né? 10 a 12 bilhões, e a gente, evidentemente, vai ter que implantá-lo aos poucos.
né? Nós estamos hoje com o primeiro sistema malha d'água sendo implantado, é o sistema Banabuiú, Sertão Central, que vai beneficiar 9 sedes municipais e 38 distritos. Esse sistema vai custar 700 milhões, 600 e pouco a 700, atualizando. Já está com mais de 50% implementado, a estação de bombeamento está pronta, a estação de tratamento está pronta, né? E tem várias adutoras já prontas. Então, agora em março, abril, a gente já vai começar a entregar essa água. Esse é o primeiro sistema, né? Tem um segundo sistema que está em negociação, né? Ele estava bem avançada a negociação dele com a Agência Francesa de Desenvolvimento, mas infelizmente houve um problema de taxas de juros, de câmbio, e o governador resolveu ver se achava um financiamento mais aceitável. Então estamos refazendo esse financiamento com o Banco Mundial, que é o malha d'água que iria beneficiar Quixadá, Xeramubim, Choró e Baritama, acho que é isso aí. Sertão Central, Sertão, né? Central também. Aí você me pergunta, por que Sertão Central? Porque foi a região, nós estamos começando por lá, porque foi a região que mais sofreu nesse período de estiagem, né? Então a gente fez uma hierarquização e temos a ordem de ataque de necessidade, né? Aí você tem malha d'água sendo captado do CAC, também uns 7 que vem usar o CAC quando terminar, né? Principalmente ali o Cariri Ocidental. Você tem malha d'água para levar água também para o litoral. Nós temos uns 4 ou 5 já estudados atrás de recursos para instalar, principalmente o Jaguaribe, litoral leste ali, Fortim, Aracati, porque é uma região que tem problema de água, por incrível que pareça. Então, tudo isso a gente tem. Mas o Malha d'Água é um programa que vai fazer a diferença no estado do Ceará. Muito bom o papo, secretário de Recursos Hídricos Ramon Rodrigues. A gente ficaria conversando aqui sobre água até amanhã de manhã, como a gente diz. Agradeço demais sua atenção, a gentileza, e que bom que a gente pode informar a população. Secretário, um dos papéis desse programa é isso, é levar conhecimento, informação e conhecimento, que acho que ajuda muito na vida das pessoas. Muito obrigado ao senhor, à sua assessoria, por nos atender gentilmente. Ótimo, nós estamos à disposição, e eu queria deixar aqui dizer para vocês que o nosso Instagram tem algumas peças que as meninas têm feito, têm mostrado o nosso trabalho, e pode ter certeza que a gente está disponível para esclarecer e ouvir a população também. Muito obrigado, minha gente. Até o próximo Café com Verdade. Valeu, tchau, tchau.